dia, Congresso de Juiz de Fora. É tão bom ver esse momento final com tantos corações irmanados, eu tendo o privilégio de poder fazer, junto a esse querido irmão, a entrega de um conteúdo que tem nos movimentado, né, Jorge? Com certeza. Durante muitos anos. Qual é o nosso tema, meu amigo? Hoje vamos falar sobre a doutrina que era secreta e que agora não é mais, e as consequências disso para todos nós. Ainda a partir da entrega da terceira revelação, podemos afirmar na abertura desse momento que a vida, ela não se encerra no túmulo e não começa no berço. Nós faremos juntos, na manhã de hoje, uma varredura histórica pela vivência do homem em sua trajetória rumo à evolução. E como Jorge, ele é estudioso e é mais próximo, por conta da querida Sâmia, das doutrinas espiritualistas, das doutrinas que emergem no Antigo Oriente, nós vamos começar navegando juntos por essa história e falando um pouco dos grandes reveladores que iniciaram a entrega dessa verdade a nós todos. Jorge, nós vamos passar um vídeo primeiro e depois a título de aquecimento, e depois o Jorge começa a falar dos reveladores. Podemos passar, Márcio, esse vídeo? Esse vídeo é um aquecimento e temos tempo de produção 10 minutos. E filosofias do dia. Tal solução repousa sobre as bases mais sólidas que se possa conceber: o testemunho dos sentidos e a experiência da razão. O atestado de Leon Denis, o poeta do Espiritismo, descortina a contribuição incomensurável da terceira revelação, em plena Paris do século XIX, na era da razão, um ápice da convergência das sinuosidades percorridas pelo pensamento humano. O Filho de Deus sempre desfrutou sua relação com o divino, como fazer eclodir suas potencialidades e como se relacionar com o que antes era divino ou sobrenatural. Os grandes mistérios do passado, oculto às massas, proibido à plebe e revelado pelas autoridades religiosas aos eleitos e aos iniciados dos templos. O ensino era de duplo aspecto, exterior e público de um lado, interior e secreto do outro. Essa verdade que resistiu aos séculos se fez transversal no tempo. Todos os ensinos religiosos do passado que enriqueceram as criptas sombrias da Índia, os templos subterrâneos do Egito, a praça pública dos oráculos da Grécia, os lugares de adoração e círculos de pedra das tribos dos povos ditos bárbaros, as celas dos monastérios e as catacumbas de Roma. Todos esses religiosos do passado se ligam porque em sua base se encontra uma só e mesma doutrina, transmitida de idade em idade a uma série ininterrupta de sábios e pensadores. A história registra nomes que se eternizaram em contribuições que formaram as diversas correntes religiosas. Foram fundadores, lideranças e reveladores das religiões. O brahmanismo da Índia, o hermetismo do Egito,
o politeísmo da Grécia e das sociedades primitivas, o monoteísmo do judaísmo e o próprio cristianismo são rios que correm para o mar, o oceano da verdade, que traduz a relação do Criador com as criaturas. Falamos de uma doutrina secreta, que se apresenta secreta ao olhar desatento do crente superficial. É preciso penetrar o pensamento íntimo que lhe dá existência e perenidade, que a faz eternizar-se na história das religiões e da própria vivência e convivência do homem sobre a face da terra. É preciso mergulhar fundo nesse oceano da verdade para lhe conhecer as características. A realidade espiritual precede a realidade material. Disso já sabiam os antigos, antes do mundo ser assolado pelo materialismo, pelo negativismo, pelo niilismo. O conhecimento dos princípios superiores da vida e das causas primitivas só será alcançado com o estudo e o reconhecimento das potências da alma que nos fazem alcançar os princípios eternos. Residem nas culturas e histórias da antiguidade o entendimento da causa sem causa, do princípio das coisas e as leis que regem os universos. Tudo está interligado e regido por um código superior, o visível e o oculto, o material e o espiritual, refletindo de acordo com seus graus de aperfeiçoamento o foco divino. Essa ideia máter, lançada ao vento pelos reformadores para fecundar os corações mais preparados, promulgaram a lei oral, imutável, sempre em toda parte, semelhante a si mesmo. Mas, na desdita da história e nos sentimentos menos nobres, não souberam os discípulos guardar intacta a herança da luz. As verdades que tinham sido ensinadas ficaram sob os escombros dos interesses mundanos e sufocadas sob os pormenores de uma interpretação grosseira, tendenciosa e imediatista em atendimento aos sentidos e não aos sentimentos. A religião do religário deveria ser, se bem compreendida, o laço que prende os homens entre si, que, unindo-se em fraternidade por um mesmo pensamento, estariam religados ao princípio superior. Já é chegada a hora da religião se despojar dos disfarces com que se revestiu através dos séculos. Despir-se do orgulho, do poder e da vaidade, dos mitos, dos cultos, dos dogmas, para ser o elo em movimentação interior para Deus. Já é chegado o tempo do abandono das superstições, dos abusos e práticas idólatras, cujo espetáculo e interesses lançou tantas criaturas na negação. O sentimento e a razão, a fé e a ciência, alavancas da humanidade, ressurgiram nas luzes do século XIX, sob a liderança de mais um preposto do Cristo. Não um novo revelador, mas um orquestrador das revelações, um garimpeiro da verdade, um codificador das coletividades espirituais, para entregar ao mundo a reconciliação dos saberes. Kardec, com o Espiritismo, é o grande catalisador dos raios dispersos, das faces variadas da verdade,
para, em ressurreição, sob forma mais ampla e a todos acessível, nos apresentar a religião natural, a doutrina não mais secreta, superior e representante da verdade. Uma nova era, onde cada um será mensageiro, executor e exemplificador da mensagem, onde cada local será de adoração, não mais em igrejas de pedra, mas em edificações íntimas, traduzindo as rochas da fé. E agora vai começar a nossa viagem na história da humanidade. Esse texto, ele foi inspirado na obra Depois da Morte, de Leon Denis, e contou também com a verve filosófica de Herculano Pires, no espírito e no tempo. Começamos com a grande e inequívoca contribuição dos reveladores. Jorge. Eu não sei se todo mundo conseguiu perceber a grandiosidade desse projeto extraordinário que o governador planetário tem produzido ao longo dos séculos e dos milênios a favor da nossa capacidade de despertar diante das leis espirituais. Esse é um fenômeno multimilenar. Seria muita ingenuidade da nossa parte acreditarmos que a doutrina espírita seja a detentora única das verdades espirituais. O que nós conseguimos coletar na literatura espírita é que, em verdade, esses saberes, eles já são muito antigos. O próprio Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, no primeiro parágrafo do item 222, e eu chamo item porque não é pergunta, é uma dissertação. No primeiro parágrafo ele vai dizer que a doutrina que o Espiritismo apresenta é tão antiga quanto a própria humanidade. Depois, na conclusão da obra, na sexta parte da conclusão, no primeiro e no terceiro parágrafo, ele vai retornar esse mesmo pensamento, nos afirmando que sim, que a verdade que o Espiritismo defende não é nova. É uma verdade muito antiga. E ainda diz mais, que existem resíduos dessa informação nas mais antigas religiões que a humanidade já concebeu. E hoje, particularmente, debruçados sobre esse assunto tão extraordinário, e depois desse vídeo que podia até ter encerrando a live, não estava mais nada, estava bom já, a gente podia terminar a palestra só com ele. Existem alguns pontos que são importantes que a gente lembre, e a literatura espírita nos fala sobre isso, quando nos comenta que no começo da história da humanidade havia somente um naipe de espíritos na Terra. O único naipe de espíritos que nós tínhamos por aqui eram aqueles que eram originários do natural processo evolutivo que a Terra havia permitido que surgisse. Eram aqueles que nós poderíamos dizer que haviam enfrentado todo o longo trajeto da evolução anímica, até que surgissem as primeiras expressões, ainda na pré-história, de seres que, de certa maneira, iriam compor a humanidade, a civilização da Terra. E é essa mesma literatura, e aí nós vamos encontrar
suporte para essa questão na obra de Allan Kardec, a Gênese, no capítulo 11, onde fala de Gênese espiritual. Ali Kardec vai asseverar sobre as migrações planetárias, sobre os processos nos quais os espíritos migram de mundos para mundos, validando a questão 176 de O Livro dos Espíritos, que fala que os mundos são solidários entre si, apresentando para nós a ideia de que, na verdade, a humanidade não é circunscrita a um único planeta, mas que os mundos interagem e produzem com essa interação a complexa construção da sociedade em que vivemos. Então, depois de um período em que o surgimento do homem se apresentava como sendo bastante claro, conta a literatura espírita que o segundo naipe de espíritos surgiu na Terra. Nós já havíamos recebido o primeiro grupo de espíritos, que eram os originários do planeta. E a obra de Emmanuel, A Caminho da Luz, vem trazer detalhes sobre essa migração planetária, nos falando de um segundo naipe de espíritos que chegaria à Terra. Esses espíritos viriam de outros orbes, de outros lugares do universo. Então, quando nós dizemos que eles vêm de outros lugares do universo, nós já imaginamos logo que eles eram ETs. Que eles tinham 3 olhos, uma antena, sei lá. E é engraçado que no livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, no item 14, Allan Kardec destaca uma característica dos mundos de provas e expiações, dizendo que suas populações são exóticas. A gente, quando olha um ser assim, a gente acha logo que ele é exótico. Mas a palavra exótica de Allan Kardec não é nesse sentido. Exótico significa vem de fora. Então essas entidades vieram de fora. E logo a humanidade começa a pensar, gente, essa leva de ET chegaram na Terra com suas vestes reluzentes, nas suas naves espaciais, descendo sobre o planeta, colonizando. Mas a doutrina espírita nos fala uma coisa muito particular sobre a nave que trouxe esses espíritos. Fala que a nave que eles vieram era uma nave bem pequenininha, que só cabe um. Às vezes cabe 2. Mas quando cabe 2 fica mais apertadinho, porque ela é bem pequenininha. Só cabe 1, cabe 2. Muito raramente tem 3 na nave. O normal é ter só 1. E quando eles saem da nave é um choro danado e corta o cordão umbilical. Aí eles estão entre nós. Então sim, as suas naves eram os úteros de suas mães, porque na visão da doutrina espírita, eles não se apresentaram entre nós com formas físicas distintas, mas investiram-se do corpo que nós utilizamos, com algumas naturais mutações que são típicas do processo. Mas aí aconteceu uma coisa muito curiosa, Cris. É que eu tinha 2 naipes de espíritos completamente diferentes. Um ignorante, desconhecedor das coisas, com muita dificuldade de entendimento, e um outro extremamente sagaz, extremamente inteligente, mas profundamente perdido de si mesmo. Alma gigantesca do ponto de vista intelectual, mas com uma pobreza espiritual, Lola, tão significativa, que eles se misturavam conosco e ao invés de mostrarem a genialidade que possuíam, se perdiam na nossa própria animalidade, se misturando com as nossas condições tão embrutecidas, revelando os aspectos mais dolorosos de sua personalidade. Mas ao mesmo tempo, suas obras, suas construções, sua arquitetura, capacidade inventiva, o gênio criativo dessas civilizações extraordinárias que eles construíram, deixam a marca indelével de que eles não eram daqui. Porque não é possível, José de Ángel, que nós possamos dizer que espíritos que construíram as obras que nós vemos aqui passar
tenham tido a sua origem na pré-história da Terra. Não é possível. Não é possível que aquelas obras tão magníficas, tão extraordinárias, que parecem ter sido esculpidas pelos seus próprios deuses do que pelos homens, tenha sido feito por alguém que viveu desde o princípio conosco. Então havia dois tipos de espíritos muito distintos no planeta. E se essas entidades que vieram de fora já tinham dificuldade de viver a lei do bem nos mundos em que viviam, aonde tudo estava posto, que dirá aqui onde nada estava colocado, aonde havia apenas a pré-história, o surgimento da civilização, o distanciamento da tecnologia, aonde as criaturas se sentiam como que exiladas, como que se tivessem perdido um paraíso distante, como se apresenta na mitologia judaica. Então, era necessário que algo a mais fosse oferecido para esses espíritos. Então é por esse motivo que Leon Denis, na obra Depois da Morte, e Pedro Granja, no livro Afinal Quem Somos, vai fazer uma reflexão muito profunda sobre a necessidade de que esses povos migrados que chegavam na Terra recebessem uma revelação diferenciada, com um conhecimento extraordinário sobre aquilo que o mundo espiritual deveria lhes dizer. E eles vão receber, porque nós iremos ter, dentro da história das civilizações, uma presença muito clara de reveladores incríveis que estiveram entre nós. E esses reveladores fantásticos que existiram ao longo da história não eram reveladores universais, eles eram reveladores para um grupo de espíritos. Por isso que a mensagem, Luísa, não poderia ser entregue para todo mundo, ela tinha que ser secreta, escondida, porque eram conhecimentos muito profundos, as verdades espirituais entregues em tempos imemoriais na história da humanidade não seriam compreendidos por nós, seres ignorantes e desprovidos de experiências capazes de nos fazerem compreender as transcendências da lei de causa e efeito, a excelsitude do mecanismo da reencarnação, a beleza da eternidade e os mundos vindouros. Seria muito difícil. Então havia dois espaços. Um espaço onde se dava a doutrina jogada para o vulgo, cheia de rituais, cultos exteriores, e uma doutrina secreta, entregue apenas para um grupo seleto que era identificado por testes que eles faziam para dizer: este aqui tem o perfil do que é inteligente, podemos colocá-lo para estudar as leis espirituais. E secretamente esses espíritos recebiam esses conhecimentos. A primeira das grandes revelações que nós vamos receber nesse sentido são chamadas os Vedas, recebido na Índia, em tempos que a gente nem sabe quando é que foi escrito. Uns falam 6.000, outros falam 8.000 anos. Não se tem notícia porque todo mundo se refere a ele como sendo um texto antigo. E como bem o vídeo lembrava para nós, não era escrito, era tradição oral. Os Vedas não foram escritos. O que Krishna falou não foi escrito. O que Buda falou não foi escrito. O que Jesus falou não foi, ele não deixou nada escrito. Foram pessoas depois deles que escreveram. Os Vedas também não foram escritos. A Cabala judaica também não foi colocada no papel. Por que que esses conhecimentos espirituais nunca eram escritos? Para que não caísse na mão do vulgo. Então eu precisava ter um mestre que por tradição oral dizia no meu ouvido a verdade. Então você teria que encontrar um mestre para que ele passasse individualmente para você o conhecimento, porque nenhum livro registrava as verdades extraordinárias. Para facilitar esse conhecimento, os Vedas, na verdade, eram versos,
porque rimado é mais fácil de gravar. Batatinha, quando nasce. Pois é. Se não fosse rimado, ninguém lembrava. Imagine se você juntasse a essa poesia uma música, né? Aí era mais fácil. Eu tenho tanto para te falar. Aí a gente guarda. Por que guarda? Porque tem música. Então os Vedas eram cantados, eram cânticos, os chamados Upanishads e os Aranyakis, que eram as expressões de construção do conhecimento védico. Então tinha que ter um mestre para aprender as canções multimilenares cantadas nas florestas da Índia e que ninguém colocava no papel. A Índia foi o primeiro berço desse conhecimento espiritual, dessa doutrina secreta. E não tardou para que, naquele período remoto, ali em período de 5.200 anos atrás, ou 3.200 anos antes do nascimento do Cristo, nós tivéssemos o surgimento de uma nova onda de verdades, também na Índia, que é o Mahabharata. O Mahabharata é um poema enorme, ele tem mais de 100.000 versos. É um canto, né? De 100.000 versos. Dentro do Mahabharata existe um trecho muito pequeno, de 700 versos, há 700 versos dentro e mais 65 do lado de fora desse conteúdo espalhado dentro do Mahabharata. Esse trecho chama-se Bhagavad Gita, a mensagem do Krishna. Segundo o hinduísmo, a maior concentração de Sanatana Dharma que a humanidade já teve a oportunidade de conceber. Sanatana Dharma são os conhecimentos que nunca morrem, as verdades espirituais que serão eternas. Os hinduístas dizem que é ali no Bhagavad Gita que está a maior concentração de verdades espirituais que o homem já teve. Krishna, num diálogo com Arjuna, em 18 cânticos que compõem o Bhagavad Gita, vai revelar para nós coisas extraordinárias para quem não conhece a doutrina espírita. Porque é mais do mesmo, sabe? Ele vai falar fundamental. Vou precisar de 10 dedos, Cris. Preciso de 10 dedos. Vai falar de 10 coisas. Primeiro, existe um Deus único. Segundo, o homem é dotado de uma alma imortal. Terceiro, essa alma imortal sobrevive à morte. Quarto, essa alma vive no mundo espiritual. Quinto, essa alma se comunica com os homens. Sexto, existe a lei de causa e efeito. 7, existe a reencarnação. 8, os espíritos evoluem pela reencarnação. 9, o nosso destino é a felicidade. E o 10º, o caminho para a felicidade é o amor. Então essas verdades espirituais são fundamentais e elas estão no Bhagavad Gita, mas elas estão também na doutrina espírita. Então, de certa maneira, é como se fosse mais do mesmo. Mas o que é belo é você perceber que há 5.200 anos atrás essa verdade estava colocada. É uma coisa extraordinária. Eu vou contar só uma coisa que posso, né? Só uma coisa que tem no Bhagavad Gita, só para vocês verem. Bhagavad Gita, capítulo 4, verso 27, diz o seguinte: olha que coisa linda, que metáfora espetacular. Na medida que nós erramos, nós vamos colocando sobre os nossos ombros a lenha da culpa, a lenha da culpa. Então a culpa vai pesando, a lenha que você carrega da culpa, dos erros, do peso, das coisas amargas. Você vai carregando esse peso até que você encontre a luz do conhecimento espiritual. Quando você encontra a luz do conhecimento espiritual, que essa luz se derrama sobre você, essa luz vem e ela começa a queimar a lenha. A luz do conhecimento queima a lenha.
A lenha vai queimando, e quando a lenha queima, o que sobra? Cinza. E o vento do tempo soprará a cinza dos nossos ombros. Então o conhecimento espiritual liberta a criatura do peso da culpa, porque ensina como que eu devo trabalhar para me libertar do sofrimento. Krishna, mesmo Krishna, que muitos de nós cantamos quando, aqui não sei se é alguém da minha idade, mas se tiver alguém, cantamos quando jovens, quando dizíamos assim: eu sou a luz das estrelas, eu sou a cor do luar. Esses são versos do Bhagavad Gita. É como Krishna se autodefine para Arjuna, e por isso que a música se chama Gita, porque Gita em sânscrito é canção. Então ali é uma canção chamada Gita, que é canção mesmo, é isso mesmo. E aí você vai vendo as verdades espirituais apresentadas nesses tempos multimilenares. A Índia não foi o único repositório dessas verdades. Nós vimos ali no vídeo o Egito Antigo. Quem não sabe dos templos de Amon, das verdades de Hermes Trismegisto, do conhecimento hermético? Por que a gente tem um vaso hermético? Porque tem de Hermes. Porque para Hermes o conhecimento era fechado, nunca poderia ser entregue a ninguém. Dizia Hermes: se os fracos conhecerem o conhecimento espiritual, eles enlouquecerão, e se os maus encontrarem o conhecimento espiritual, se tornarão mais perversos. Nós temos que proteger as verdades espirituais do conhecimento do vulgo. O templo de Amon demorava 20 anos para que alguém pudesse se apossar das verdades que hoje estão dispostas no conhecimento espírita. Sim, ali no Egito Antigo, os conhecimentos secretos eram oferecidos. E evidentemente, se Moisés esteve dentro do palácio real, evidentemente ele também é lógico, Renata Xisto, é lógico que ele também se apropriou dos conhecimentos espirituais, justificando as verdades espirituais que hoje existem dentro do judaísmo, na chamada Cabala judaica, que traz as mesmas verdades que estavam na Índia, que estavam no Egito, e que depois se transferiram, de certa maneira, para dentro de Israel. A Cabala judaica também não foi escrita. Ela era tradição oral, boca, ouvido, até que nós chegássemos na destruição do templo de Jerusalém, ali logo depois do ano 70, quando um grande rabino, o maior rabino daquele tempo, chamado Rabi Akiva chama seu discípulo, chamado Shimon Bar Yochai, e diz para Shimon: você vai colocar no papel todo o conhecimento que eu passei para você ao longo desses anos. Mas, meu mestre, nós nunca colocamos no papel, mas agora vai ser hora de pôr, porque os romanos vão destruir a cultura, e todo esse conhecimento vai desaparecer. E o conhecimento, segundo a tradição judaica, durante 13 anos, Rabi Shimon escreve 22 volumes, colocando toda a sabedoria do conhecimento espiritual dentro dos textos religiosos que ele produziu, fazendo uma obra chamada Zohar, o esplendor, aonde estão todas as verdades espirituais que muitas vezes nós manuseamos na casa espírita sem perceber que isso foi objeto de tanta sacralidade, tanto segredo no passado. Existe uma obra cabalística do período da Idade Média chamada Sha'ar HaGilgulim. Sha'ar HaGilgulim, Sha'ara, portão, uma porta larga. Sha'ar HaGilgulim. Gilgulim, ciclos. Então é o portal das reencarnações, aonde ali o conhecimento que a Cabala tem sobre as verdades da lei de causa e efeito, da reencarnação, de como que as coisas se processam na evolução dos espíritos, está posta
nesse processo magnífico do conhecimento extraordinário que a Cabala pode nos oferecer. Nós encontramos ali conhecimentos incríveis sobre as verdades espirituais, de tal maneira que hoje, quando a gente vê alguém dizer, eu estou estudando Cabala, mas você vai, na verdade, estudar para achar mais do mesmo. É bacana para quem não é espírita, mas para quem acaba acrescentando. É bacana dizer, gente, já sabiam. Conhecimento é velho. Não só o da Cabala, como também o da Grécia. Quem não sabe que a Grécia também foi um repositório de grandes conhecimentos espirituais? Tudo bem? De grandes conhecimentos espirituais. Gente, Pitágoras, Sócrates, Orfeu, Platão. O conhecimento grego era todo pautado da ideia que estava na doutrina secreta. Mas como é que eles tinham essa capacidade? Eles iam para o Egito, mergulhavam no conhecimento egípcio e voltavam para a Grécia e faziam seus conhecimentos. Mas as escolas eram secretas. Deem uma olhadinha na escola de Pitágoras, que era uma escola secreta. A pessoa não podia ter os conhecimentos pitagóricos assim. Você tinha que ser iniciado na escola de Pitágoras para poder se apropriar das verdades espirituais. Assim nós navegamos por muito tempo. Os reveladores, na verdade, não traziam uma notícia para todo o planeta. Não era para todo o planeta. O objetivo era atingir apenas esses que eram mais capazes de entender. Os mais ignorantezinhos, coitadinhos, ficavam com a revelação externa, com o culto exterior que lhes bastava. Só que esses também se instruíram. Afinal, depois de 5, 6 mil anos convivendo com gente diferente, não é? A gente acaba aprendendo. E eles também se tornaram capazes de entender pelo menos uma parte desta verdade secreta. Pelo menos um trecho dela, que é aquela na qual repousa a mensagem de Jesus. O governador planetário, não é, Cris? Vai trazer para nós a verdade secreta, agora iniciando a revelação, não mais para um grupo em particular, mas para a humanidade como um todo, apresentando-se entre nós como o Messias há tanto tempo esperado. O Elhá fez essa varredura da oferta da mensagem da verdade. E essa oferta, ela se deu em várias eras da humanidade. Nas sociedades primitivas, nas organizações tribais, o homem sempre intuiu a causa sem causa. O homem sempre intuiu a sua perspectiva de relação com o divino. Mas nesse processo de busca, de conexão, a atitude, ela era grupal. A atitude era enriquecida com paramentos, com músicas, com rituais exteriores. Era uma prática que buscava a Deus, buscava a comunicação e assentava o processo mediúnico, um mediunismo, sim, num contato cercado de misticismo. Era uma atitude externa, de cultos externos, buscando aquilo que deveria habitar internamente. Num processo de evolução, porque já nos afirma o Livro dos Espíritos que a lei do progresso, ela é inexorável. Não tem como fugir dela. Não há como fugir dela. E porque não há como fugir dela, o homem prosseguiu na sua evolução enquanto sociedade e atingiu o momento
da realidade agrícola. Sim. E nessa realidade agrícola, quando ele deixa de ser nômade e passa a ser senhor das terras, ele busca pela agricultura, que era a sua principal fonte de sobrevivência. Ele busca pela caça, ele busca pelo alimento, o alimento material, mas continua buscando também o seu alimento espiritual. Mas nessa busca com o que é palpável, ele também estabelece nomes para os deuses da lavoura, as forças da natureza, para poder atingir o impalpável. E se debruça, e assim assinala Herculano Pires na obra O Espírito Tempo, se debruça e consagra a realidade agrícola. E com essa realidade agrícola, e com a lembrança que Allan Kardec nos faz no texto As Aristocracias em Obras Póstumas, ele mostra que o homem não mais elege, enquanto pensa, o velho da tribo, porque existe naquele momento da história da humanidade a necessidade de uma expansão territorial, criação dos domínios, e o homem se entrega a um novo horizonte que é apresentado por Herculano Pires, que é o horizonte chamado horizonte civilizado. É quando surge a estrutura das grandes civilizações e a partir desse momento se implanta um modelo de religiosidade muito diferente, porque você vai ter ali nas civilizações um subsegmento que Herculano destaca, que é o horizonte chamado por ele de horizonte oracular, que são aqueles momentos em que as pessoas iam para os templos de Delfos para fazer as consultas às pitonisas, à Sibila, aos grandes templos onde a mediunidade era apresentada como um instrumento para o conhecimento das verdades espirituais. Depois desse horizonte, Cris, a gente tem um outro horizonte, vou logo falar dele e vou passar para você o próximo. Aí vamos ter um novo horizonte, que é o horizonte profético, que difere do horizonte anterior, porque no período do horizonte oracular, nós tínhamos muitas sibilas, muitos oráculos, e as perguntas eram todas da vida material: vou casar, não vou casar, qual é meu destino? Quando entra o período profético, que Israel é o grande representante, aí você tem um profeta, que é um homem de uma cultura extremamente correta. E aí, Herculano diz que esse é o penúltimo dos horizontes, porque o último é com o eclodir da revelação espírita, que é o chamado horizonte espiritual. E diante desse horizonte onde emergem as grandes civilizações, essas civilizações buscam cada vez mais a ampliação dos seus territórios, a magnitude e a dinamização dos seus reinos cada vez mais significativos. Acontece a guerra. E com a guerra acontece o emergir de uma nova figura em liderança, que é a figura do guerreiro, que garantiria a nobreza dos palácios, os haveres da matéria. Mas, ao mesmo tempo, nesse processo de ampliação de recursos, ampliação de poder, vemos marcada na nossa história a Era das Sombras, o período da Idade Média. Então eu tenho aqui uma mudança de aristocracia, né? Eu tinha uma primeira aristocracia que era aristocracia do ancião. Do ancião. Momento tribal. Depois a aristocracia da força bruta. Da força bruta. Dos guerreiros. Dos guerreiros. Idade Média. Idade Média. E nesse processo da Idade Medieval, vamos ver emergindo a Igreja Medieval, na qual surgem
não apenas nesse processo da Idade Média, os guerreiros da força bruta, mas os religiosos que maculariam consciências. Eles se colocavam como representantes de Deus e pedagiavam a fé. Diziam para o povo, na Idade Média, através da estrutura organizacional de uma igreja, sedimentada na pedra, mas sem as essências da espiritualidade. Eles pedagiaram a fé e diziam para o homem comum que só seria possível o Filho de Deus se comunicar com o Pai através da igreja. E surgiam os tributos, e surgiam as escrituras de terrenos do céu. A igreja, a igreja medieval, ela surge nesse momento de ponto de virada, porque já aprendemos que em todo o processo que é cíclico em termos de evolução, há a necessidade da queda para o impulsionamento para o alto. E é após justamente esse processo de maculação da fé, de maculação do processo do religare, que surge a intervenção direta do grande tradutor da lei divina, o nosso governador planetário, que num processo profundo de imolação, e eu gosto muito a partir dessa simbologia dos filhos de Israel, do Cordeiro de Deus, porque Jesus, ele realmente se imolou por nós. E o Espírito puro, descendo a carne para nos entregar aquela verdade que residia oculta nos templos da Índia, nas catacumbas de Roma, nos templos egípcios, na praça pública da Grécia. Essa verdade, Jesus se apresenta como um instaurador da segunda grande revelação da humanidade, nos entregando de novo, essa mensagem, mas revestida de um componente que a maximizaria em salto quântico numa dimensão muito maior. Porque Jesus não apenas nos falava da capacidade das profecias, da capacidade da comunicação com o mundo espiritual, porque ele afirmava: o meu reino não é desse mundo. E ele citava os profetas do período profético que prepararam para ele o caminho, garantindo e chancelando a oportunidade da comunicabilidade com os espíritos. Mas Jesus dizia que toda essa verdade só ganharia sentido se houvesse a prática do amor. Que o processo da filiação divina precisa recorrer ao amor, recorrer à caridade, amar a Deus sobre todas as coisas. Essa é a primeira grande lei. O próximo como a si mesmo. Então Jesus vem inaugurar a segunda grande revelação para a humanidade, o segundo grande período de revelação. Mas a boa nova entregue pelo Evangelho ainda
não traria a completude para a construção do homem espiritual. Precisávamos de um terceiro momento, Jorge. Verdade. Olha, uma coisa muito interessante sobre a história das religiões é que todas elas têm o mesmo objetivo, que o homem se transforme. Se você pega a mensagem dos Vedas, você tem que se transformar. Mahabharata, você tem que se transformar. O Krishna, Buda, Sócrates, Platão, todo mundo é na mesma direção. Impressionantemente, a gente ouve, mas não faz. A gente cria um culto exterior, mas não executa. Então, por isso que as revelações, elas vão se sucedendo, elas vão mudando de estratégia para ver se a gente faz esse processo. E é aí que a gente vai ver a chegada dessa mensagem nova, a doutrina espírita, porque ela vem sem ritual, sem paramento, sem liturgia, sem sacerdote, sem nada, para dizer para nós o quê? Muda, cara. Essa daí não tem para onde correr, porque não tem parábolas, não tem metáforas. O papo é reto. O assunto é o seguinte: muda. Então, não havia como nós fugirmos desse mecanismo. E é exatamente esse o ponto central que a mensagem espírita tenta nos resgatar para um processo de mudança. E nós, de certa maneira, Cristo, nós estamos inventando forma de não produzir a mudança. Porque a gente está criando coisas externas dentro do não externo para que a gente não vá para dentro. O Cristo dizia: o reino dos céus está dentro de vós. O reino já está dentro de vós. A gente não faz, a gente vai para fora. Então, a mensagem espírita é exatamente para isso, para que a gente se transforme. E nós criamos dentro da mensagem espírita aquela crença de que é o conhecimento intelectual espírita que a gente vai buscar. Não é. O conhecimento é importante, mas ele tem que estar associado a uma vivência. Então não é, na verdade, uma erudição intelectual que vai garantir a minha condição no mundo espiritual. No Livro dos Espíritos, questão 982, Kardec pergunta: é necessário fazer profissão de fé espírita e crer na manifestação dos Espíritos para garantir a boa sorte na vida futura? Não, é a prática do bem que garante isso. Então, quando a mensagem dos Espíritos chega ali no período do século XIX, era mais uma tentativa de dizer: cara, pelo amor de Deus, muda. Até porque nós iríamos entrar num período de transição planetária. Então, as oportunidades de mudança, elas estavam se acabando. Então, vamos apresentar a doutrina secreta por inteiro, entrega o resto que falta, fala da reencarnação, rasga o verbo, e eu vou provar que nós estamos na transição planetária. Quer que eu prove? Vou provar. Vou provar. Ora. Se naquela época de Krishna a gente recebeu uma revelação que falava disso, e a gente não entendia, é porque a gente não era igual a eles. Mas se hoje eu leio Krishna e eu entendo, é porque eu estou maduro como um espírito que recebeu essa informação lá atrás. Se eu entendo o que os migrados entendiam, então eu sou um espírito migrável. Eu estou no período da transição planetária, evidentemente. Então, a chamada que a doutrina espírita nos faz é aquela que a gente se permita despir de todas as práticas exteriores e comece a se aproximar efetivamente de uma vivência no mundo particular dos nossos lares, na relação íntima das nossas relações mais próximas, que a gente não minta para nós mesmos, que nós sejamos verdadeiramente bons, que a nossa movimentação seja sempre de amor. A violência nunca será instrumento para a vivência do amor. A confrontação, o ódio, a disputa não faz parte do perfil daqueles que servem a causa do Cristo. Então, se nós verdadeiramente nos apresentamos como servidores leais de uma mensagem que é toda de amor, a gente precisa resgatar esse conhecimento original Gutenberg. A gente precisa buscar essa verdade e viver amor em todas as nossas. Eu não posso ter muitas faces, eu posso ter só uma. Então,
eu não posso ser múltiplo, eu tenho que ser uno na minha expressão. É essa que é a proposta da transformação moral. Que a gente verdadeiramente seja aquilo que a gente é, que eu seja o que eu sou, que eu não seja muitos. Então, essa é a grande convocação, não é, Cris? Para esse nosso momento da transição planetária, para essa etapa que a gente está vivendo, que nos convoca a esse processo de mudança tão significativo. Nós estamos na reta final, no primeiro segundo, do primeiro minuto, da primeira hora do mundo de regeneração. Estamos em plena transição planetária. Não mais somos um mundo de provas e expiações. E quando a Idade Média e o vigor da fé interessada no controle do poder tentou macular a mensagem do Cristo, que havia sido depositada nesse processo gigantesco de renúncia de Jesus por todos nós, vimos, impulsionados pelas esferas superiores, em último momento de prenúncio da terceira revelação, as ideias racionalistas calcadas no iluminismo realmente iluminam a Terra, abrem as comportas do saber, provocando a união entre a ciência e a fé, que garantiriam as bases para a terceira revelação. E aí, o mundo ganha um outro grande presente. Hippolyte Léon, Denisard Rivali, o nosso querido codificador, que nessas luzes da Paris do século XIX foi um grande garimpeiro da verdade, que resgata essas verdades da antiguidade, somando-se a elas as claridades do saber. Kardec, ele é convidado a atuar num momento de briga de colossos. Por um lado, a fé que controlava, mas que não explicava. Por outro, a ciência que buscava as explicações, mas de forma parcial, porque se utilizava do saber e do conhecimento, mas desconhecia a realidade espiritual. E a realidade espiritual, como mostrada no filme, ela precede a realidade material. Então, nenhuma verdade seria completa sem esse binômio. Tem que fazer. Material e espiritual. E Kardec se apresenta como um grande garimpeiro dessa verdade que novamente emerge, mas dessa vez não mais secreta, uma doutrina ofertada a todos nós, e é por esse motivo que estamos em pleno domingo reunidos aqui, refletindo de portas abertas para todos aqueles que queiram ganhar contato com as claridades da doutrina espírita, com aquela que é capaz de nos explicar as dinâmicas espirituais, mas não mais assentadas no misticismo, não mais assentada nas práticas exteriores. Meus irmãos, o reino de Deus está em nós. A nossa prática precisa ser interior, precisa ser íntimo, em nossa intimidade, fazendo eclodir tudo aquilo que tivermos competência para trabalhar intimamente, transformarmos em dínamo
de vontade de servir, colocando as nossas melhores características, as nossas virtudes já sedimentadas dentro de nós, em favor do próximo. O que não foi a codificação espírita, senão um profundo processo de amor por todos nós. Essa coletividade de espíritos que já haviam, querido Jorge, entendido a realidade espiritual, entendido as máximas da lei, eles se reúnem em processo de construção coletiva para oferecer à humanidade o roteiro que clarificaria as consciências e atingiria o coração através do sentimento. Os espíritos organizadores da terceira geração, cujo gerente, cujo coordenador é o Espírito de verdade, é o próprio Cristo Jesus coordenando os trabalhos. Quando ele chega para Allan Kardec, no momento que ele ainda compila as ideias, reúne as cartas, aglutina o conhecimento daquilo que estava sendo mandado para ele em termos de informações de contato com o mundo espiritual, esse governador planetário se apresenta a ele numa reunião mediúnica e diz: prepara-te, Rivalho, porque eu estarei contigo 1/4 de hora, ou seja, 15 minutos, todas as semanas, te ajudando na compilação da doutrina dos espíritos, uma ação coletiva, um congraçamento de esforços para a entrega, para a reedição da doutrina verdade. Essa é a história. E nós temos à nossa disposição, em nosso favor, todo esse conteúdo. Mas, se a espiritualidade superior, a doutrina dos espíritos, plural, se ela se reuniu, se utilizou de Allan Kardec, um espírito missionário, para que nós tivéssemos contato com a terceira revelação, a pergunta que eu quero deixar aqui para vocês, irmãos desse congresso, integrantes do movimento espírita brasileiro, é: se a doutrina espírita ela é construída em um movimento plural, em um movimento de congregação de esforços, por que nós não agimos da mesma forma em direção à construção de um movimento espírita unificado, em congraçamento de esforços? Vocês viram a mensagem que o Luiz Rivas entregou aqui. Estreitem-se, unam-se, porque não se pode falar de movimento espírita unificado, não se pode falar de unificação sem união. A união precede a unificação. Meus votos é que nós saiamos daqui com os nossos corações unidos para propagarmos e sedimentarmos a unificação no movimento espírita brasileiro. Jorge, ao final contigo. Comigo? Eu fico assim imaginando hoje a humanidade adoecida que nós temos, esse mar de sofrimentos,
de dores, de pessoas infelizes, amarguradas, perdidas, alucinadas na nossa sociedade, e ao mesmo tempo essas mesmas pessoas querendo dizer: não existe nada após a morte. São os mesmos adoecidos que estão dizendo isso. E ao dizerem que isso não é verdade, elas estão também dizendo que Krishna está errado, que Buda está errado, que Sócrates está errado, que Pitágoras está errado, que Jesus está errado, que todos os outros santos da igreja que tiveram a oportunidade de terem as suas experiências mediúnicas estão todos errados. Mas, meu Deus, será possível que todos esses homens incríveis que a humanidade já teve estão todos errados e os adoecidos é que estão certos? Os que não conseguem oferecer consolo? Porque a grande promessa para o século XXI é que nós teríamos uma sociedade extremamente feliz, Laila. Mas isso não aconteceu. Por que não aconteceu? Porque nós perdemos o rumo para casa. A humanidade está perdida. A humanidade está andando nas escuras, às apalpadelas, porque rompeu o fio magnífico da fé. Está andando por um caminho profundamente sombrio. Está na hora de voltar para casa. Está passando da hora de nós nos reconectarmos ao divino, de nós restaurarmos o fator mais importante que vem sendo a semeadura do governador desde o início da civilização, a verdade espiritual colocada à disposição de todos nós. Nós hoje somos os detentores da doutrina que foi secreta. Nós representamos o grande templo de Amon. Nós somos hoje os estudantes da escola pitagórica. Nós somos os discípulos de Sócrates, de Platão. Somos nós os iogues da Índia multimilenar. Repousa sobre os nossos ombros a capacidade de nós não somente vivermos isso para libertarmos as nossas almas, mas também deixarmos o testemunho no espaço de convivência que a gente tem, para que a ideia cresça e se desenvolva. Jesus, referindo-se a si uma vez, disse: eu sou a luz do mundo. E foi o único título que ele dividiu conosco, porque ele disse: vós sois a luz do mundo. Não somos a luz como ele sozinho é, somos pequeninos vagalumes, mas nós precisamos acender as nossas lâmpadas, pequeninas que sejam, para iluminar o planeta. Não existe transição planetária de fora para dentro. A bem da verdade, a transição é da humanidade planetária, não é do planeta. Porque o planeta em si não passará por uma transição física. Quem passará pela transição somos nós, quando abandonarmos o desamor, quando abandonarmos o ódio, para efetivamente elegermos o amor como caminho efetivo para as nossas vidas. Não percamos o rumo das nossas existências. Lembremos-nos sempre que o que garante a felicidade das criaturas é o amor. É impossível ser feliz sem amar. E está à nossa disposição sermos felizes. Nesse sentido, não é necessário buscar nada fora de nós. Não é necessário buscarmos coisas exteriores para alcançarmos esse objetivo. É lembrarmos de maneira clara o ponto central do nosso evento e lembrarmos de maneira clara e inequívoca: o reino de Deus está dentro de nós. Procuremos no interior dos nossos corações, achemos o amor e sejamos felizes como o Senhor deseja que nós sejamos. Muito obrigado.